Bom dia, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as medições de distância, sobre planimetria, o que é a planimetria, como funciona, né? E basicamente, bom, a aula de hoje eu poderia resumir dizendo que planimetria é o processo de medir planos. Basicamente é isso, esse seria o resumo da aula. Mas claro, não é só isso. Nesse primeiro momento, nós vamos começar a verificar os processos para medições de distâncias, processos para medições de ângulos, para aí sim a gente entender a planimetria como um todo. A planimetria ela tira partido da álgebra, né? A gente não vai se fixar muito nas questões matemáticas e tal, mesmo porque não é nem o objetivo do curso, né? O nosso objetivo aqui nesse momento é conhecer, entender os conceitos, para, como eu falei, vocês terem condições de criar um termo de referência, uma contratação e tal desse tipo de serviço, mas não necessariamente para que vocês saiam fazendo medições em campo, medições topográficas, né? A ideia é que depois nas aulas práticas a gente consiga então finalmente fazer algumas medições expeditas, medição a trena, aprender a usar a, o, o nível e a estação total, um teodolito, né? Que a gente saiba como é que funciona, conheça o dispositivo, entenda a questão algébrica, matemática ali, os cálculos, né? É importante que a gente saiba fazer também, mas não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é conhecer os processos e entender para que serve, como servem, né? E o que significam, aprender a fazer a leitura, né? Conversão de mapa. Essa é a ideia básica do curso. Então vamos lá. Eu vou só recolher aqui rapidinho nosso framezinho do. Vou tentar deixar um pouquinho mais ampliado. Eu ampliei demais. Vamos ver aqui. De forma que a gente fique com melhor aproveitamento da tela. Tá bom. Ficou num tamanho razoável, eu acho, né? Então, medida de distância, né? O que o conteúdo que eu deixei ali no Siga diz para vocês sobre a medida de distância? De novo, só lembrando vocês, isso aqui é uma adaptação feita de um material lá de Fundamentos de Topografia do professor Luiz Veiga, da professora Maria Zanetti, do professor Pedro Fagion, né? Então, foi feita uma adaptação ali para atender as nossas necessidades. Eu acabei tirando alguns elementos que para a gente não seriam de tanta valia nesse momento, mas é um material de extrema qualidade. Se vocês quiserem, pesquisem depois na internet a apostila na íntegra, porque ela é muito boa, né? Até se chama de apostila, mas eu prefiro encará-la como um livro porque ela é bem completa. Então aqui as medidas diretas de distância, né? Então aqui diz o seguinte, ó, a medida de distância de forma direta ocorre quando a mesma é determinada a partir da comparação com uma grandeza padrão previamente estabelecida através de trena ou de estímetro. Tá? Então a medida direta é aquela que eu vou pegar o meu aparelho, meu equipamento, vou lá e faço uma leitura direta. Né? A partir do momento que eu fiz a leitura, eu vou saber exatamente a distância naquela hora. Né? Eu vou ter alguma espécie de dispositivo que já tenha medidas pré-determinadas e a partir da leitura dos resultados ali eu vou saber exatamente qual é a distância que eu tô medindo. Então, o principal dispositivo mais conhecido aí é a trena, né, de fibra de vidro, a trena de fita, né? Então, na figura aqui, a gente tem o exemplo de 3 modelos diferentes de trena de fita aqui. A primeira numa espécie de carretelzinho, né? A segunda é só com aquele corpo coberto ali onde você vai fazer vai puxar ela e depois ela através do dispositivo de mola dela ela vai fazer o retorno ali, bem simples também. A última aqui é uma trena de fita livre mesmo, né? Não tem nenhum tipo de dispositivo, ela fica solta, você vai esticando, vai medindo e aí vai tendo os resultados, tá? Então, ela tem que ser feita de um material resistente,
né? Normalmente fibra de vidro, né? O produto aqui inorgânico do próprio vidro, por processos especiais. Então a trena normalmente ela vai ter existem trenas menores, a gente sabe disso, né? Mas as trenas para topografia, né? Quando a gente vai fazer medição de campo, a gente vai trabalhar com comprimentos de 20 a 50 metros com invólucro, né? Dentro desses dispositivos ali de carretel ou simplesmente a capa, né? E eu vou ter entre 20 e 100 metros na 100 invólucro. Comparada à trena de lona, ela tem menor deformabilidade, tá? Então a trena de fibra de vidro ela tem essa vantagem, né? Porque tudo sofre dilatação térmica, né? E a trena não é uma exceção a essa regra, ela vai sofrer dilatação térmica, por exemplo. Num dia muito quente eu vou esticar ela vai sofrer essa dilatação. Então a de lona tem uma maior deformação do que essa, por exemplo, de fibra de vidro, né? Outro dispositivo utilizado, né, não necessariamente obrigatório, mas muito utilizado e na maioria das vezes ele é orientado à utilização dele, são os piquetes, né? Que nada mais é do que uma pequena estaquinha, né, que pode ser fabricada de madeira, normalmente ela vai ser roliça ou de seção quadrada, as mais comuns são de seção quadrada mesmo. A superfície do topo tem que ser plana, né, ela tem que ter a superfície plana. Normalmente ele vai ter assinalado na parte superior uma taxinha de cobre, um preguinho, alguma outra forma permanente ali para que eu possa fazer a leitura de informações na cabeça nessa cabeça plana da minha estaquinha, meu piquete. O comprimento dele vai variar de 15 a 30 centímetros. E o que vai fazer essa variação, pessoal? A minha boa vontade? Normalmente não. Normalmente é o tipo de terreno que a gente vai lidar. Terrenos muito duros, eu não consigo usar uma estaca, um piquete muito grande. Se eu for usar um piquete de 30 centímetros, por exemplo, e tentar inserir ele no solo, ele vai se abrir inteiro, ele vai rachar, ele vai quebrar, vai ficar danificado e não vai atender a necessidade, ou ele não vai entrar muito, vai ficar muito para fora do solo. Daí qualquer tropeção, qualquer um que passe por aí vai bater nesse piquete, vai deformar, tirar ele de posição, o que não é o ideal para nós. Então a gente sempre vai ali, conforme a dureza do solo, conforme a resistência do terreno, a gente vai aplicar entre 15 e 30 centímetros de piquete, né, onde 15 centímetros para solos bastante duros e 30 centímetros para solos moles, né, onde eu tenho uma possibilidade de arrancamento de um piquete menor com muita facilidade. Aí eu vou aplicar um de 30 centímetros, certo? O diâmetro ou a seção dele, né, vai variar de 3 a 5 centímetros. Né? Normalmente, se a gente vai fazer de madeira quadrada ou de seção retangular, ele vai variar ele não vai variar de 3 a 5, e sim ele vai ter uma seção de 3 por 5, né, que é o tamanho padrão de sarrafo que a gente encontra. Então faria-se a partir desse sarrafo mesmo. Ele vai ser cravado no solo, porém uma parte dele, de 3 a 5 centímetros, também deve permanecer visível. E a principal função dele é materializar um ponto topográfico no terreno. O que é isso, né? Bom, ponto topográfico é um conceito abstrato. Muitas vezes eu estou fazendo pontos intermediários que são ideais, mas não são físicos. E então isso vai tornar físico aquele ponto que é um ponto ideal. Por exemplo, depois que a gente for falar em poligonais e tal, né, a gente acaba usando esses piquetes para indicar a posição dos pontos da poligonal, para a gente depois poder ter uma ideia, se precisar fazer algum tipo de conferência, o retorno a campo, uma retomada de medida, a gente pode voltar ali para aqueles pontos, eles vão estar materializados no campo, né? Ele não é só um ponto que eu inventei ali e vai ficar ali durante o período do levantamento. Claro que algumas vezes, quando eu trabalhava com topografia, a gente fazia levantamentos rápidos e tal, era ir lá no campo para conferir uma medida, para conferir uma coisa ou outra e tal, que não ia, depois se sabia que não se voltaria a campo, né, por motivo nenhum. O operador do aparelho chegava lá, raspava o chão,
né, porque a própria baliza marcava um furinho no chão e dizia, não, vamos botar o aparelho aqui, daqui a gente tira os pontos e tal, e aí fazia só com um ponto fixo, estabelecia uma ré em qualquer lugar, né, para ter o segundo ponto fixo e tal, e mandava para frente, né. Então era um jeito de fazer, mas não é o mais adequado, né. O adequado realmente é que eu materialize os pontos todos. O terceiro dispositivo possível e recomendado é a estaca testemunha. A estaca testemunha ela já é uma estaca maior do que o piquete, né? E ela é usada justamente para facilitar a localização do piquete, porque como o piquete vai estar localizado aí a 2, 3 dedos do chão, eu vou ter dificuldade de visualizar, de encontrar esse piquete no campo depois, né? Num possível retorno. E qualquer pessoa que esteja passando por ele pode acidentalmente bater nesse piquete, remover ele sem querer, né? Então, quando eu coloco uma testemunha, essa testemunha ela vai acabar indicando onde é que tem um piquete. E isso normalmente vai me ajudar a não danificar o piquete ou a encontrar ele com maior facilidade. Então ele vai ser sempre cravado próximo ao piquete, né, em torno de 30 a 50 centímetros. Aqui fala de um comprimento variável de 15 a 40 centímetros. Eu recomendo aí que ele tenha no mínimo 50 centímetros para ele ter uma boa área externa, né, para que ele fique bem visível. O diâmetro dele pode ser o mesmo diâmetro ou a mesma seção das estacas, não tem problema nenhum, né, dos piquetes. E ele tem que ser chanfrado na parte superior. E agora eu já vou explicar para vocês isso. Ó. Nessa partezinha superior dele aqui, ó, ele deve ter essa espécie de chanfro aqui, ó, um dente escavadinho nele, que é para quê, pessoal? Que é para ali eu fazer as anotações. Então, normalmente eu vou apontar essa parte chanfrada para a estaca, para o piquete, né? A testemunha vai estar apontadinha para o piquete, então a pessoa já sabe que a mais ou menos 50 centímetros dali, no sentido, na direção do chanfro, vai estar o piquete. Além disso, na parte chanfrada a gente vai colocar uma inscrição, por exemplo, o nome do ponto, estação 1, ponto auxiliar 2, né? Tu vais anotar ali um códigozinho que vai identificar isso depois no teu levantamento. Isso então facilita o teu processo de identificação no campo, certo? Baliza, pessoal. Balizas são utilizadas para manter o alinhamento na medição entre pontos quando há necessidade de se executar vários lances, certo? Então a baliza, na verdade, é um dispositivo móvel, ele não vai ficar no campo e ele é usado para orientação da atividade de topografia. Ela nada mais é do que um bastão, né, em torno de 2 metros, ou geralmente 2 metros, né? Ela é feita em um corpo bipartido de 1 metro cada um, que você rosqueia um no outro. Geralmente vai ser construído em ferro arredondado, sextavado ou oitavado, né? Então, ou ela é redondinha, né? Assim, a seção dela é circular, ou ela vai ser sextavada ou oitavada, né? Vai ser chanfradinha nos cantos. Vai ser terminada em uma ponta guarnecida de ferro, então a ponta dela lá embaixo é uma ponta aguda e de algum metal duro, né? Normalmente ferro, e protegida por ferro por dentro, né? Por dentro ela é reforçada com ferro. O comprimento dela vai ser de 2 metros, o diâmetro de 16 a 20 milímetros, ou seja, entre 1,5 a 2 centímetros de diâmetro ela vai ter. Ela vai ser pintada em cores constantes. O mais comum, pessoal, é o branco e o vermelho, mas ela pode ser preto e branco também, para ser facilmente visualizada a distância, né? O bom do vermelho e branco é que se destaca, por exemplo, quando você vai fazer uma medição rural no meio do mato, né? Facilita para que você veja isso e não se perca, né? Porque nas medições rurais é muito comum que quando a gente entra numa área de mato fechado, eu perca inclusive o meu auxiliar de campo, né? Principalmente em distâncias muito longas, né? Ela tem que ser mantida sempre na posição vertical, né? Ela sempre vai ser mantida na posição vertical, o mais vertical possível.
sobre o ponto marcado no piquete. Então se eu tiver lá a taxinha ou se eu tiver o preguinho, ela vai ficar apoiada em cima, não em cima do taquinho, né, em cima do piquete, mas no meio do piquete vai ter ali a taxinha ou o preguinho, ela vai botar no centro, né, o meu auxiliar vai botar ali no centro desse ponto a minha baliza, para eu poder fazer a leitura dos dados. E para ela ficar vertical, eu preciso de algum dispositivo que me ajude a nivelar ela, manter o prumo dela. Para isso a gente geralmente usa o nível do tipo cantoneira, né? Esse nível do tipo cantoneira, né, é um nívelzinho de mão que eu vou apoiar contra o corpo dela. E ele possui esse dispositivo circular com uma bolha que vai me ajudar a realmente manter isso aí sempre no centro, né? Então, enquanto eu estiver centralizando ali, né, enquanto eu estiver com a bolinha dentro do círculo menor, eu garanto que eu estou com essa baliza totalmente na vertical. Para isso também eu preciso da qualidade de armazenamento desse material, tanto do nível quanto da baliza, porque, por exemplo, se a minha baliza tiver sido guardada em alguma posição onde ela ficou envergada, eu já não consigo mais garantir, mesmo usando o nível cantoneira, que ela esteja totalmente na vertical, né? Então, os cuidados e medidas de distância, eu vou ter que cuidar dos meus acessórios. Durante a operação eu tenho que tomar cuidado também com a manutenção do alinhamento a medir, a horizontalidade da trena, então a minha trena tem que estar sempre bem na horizontal, e a minha tensão uniforme nas extremidades, ou seja, né, sempre puxar com a mesma força as duas extremidades da trena, né? Porque se uma hora eu estico muito, outra hora eu estico pouco, eu vou tendo muita variação na catena da trena, nessa curvatura da trena, e quanto maior a curvatura, maior a distorção, portanto maior o erro, né? A precisão da trena, pessoal. Então, trena de fita e trena de aço geralmente vai ter 1 centímetro a cada 100 metros de erro, certo? Geralmente, né? Uma trena plástica, 5 centímetros a cada 100 metros. Esse é o erro, né? Depois na trena de lona, 25 centímetros a cada 100 metros. Cara, 25 centímetros, ela vai perder 1/4 de metro a cada 100 metros. É muito erro, né? Então, esse cuidado, essa falta de precisão, a gente sempre pode levar em consideração, e ela vai ser ocasionada justamente por causa dos efeitos de tensão, temperatura, horizontalidade e alinhamento. Geralmente é por isso, tá? Método de medida com trena. Então, um lance único, né? Eu tenho um único lance, eu vou esticar a trena entre o ponto A e B, vou medir e acabou-se o meu problema, certo? As garantias que eu tenho que ter é o seguinte, ó. Eu tenho que garantir horizontalidade, então aqui, né, medida em lance único, eu tenho uma avante, eu tenho uma ré, eu vou esticar a trena e vou medir. Pessoal, ainda que o meu terreno proponha um desnível, desculpem, ainda que o meu terreno proponha um desnível, né, a minha trena ela tem que ser mantida sempre na horizontal. Então vocês estão vendo aqui a fita da trena bem na horizontal. Ah, Leandro, mas tem uma curvaturazinha que eu estou vendo ali. Invariavelmente eu terei essa curvatura e não tenho muito o que fazer, né? Só que eu tenho que procurar manter essa horizontalidade para ter o menor erro possível. Qualquer desvio, qualquer inclinação que eu proponha ali vai aumentar o erro do meu dispositivo. Em pontos visíveis, vários lances, né? Vários lances em pontos visíveis. Quando eu não consigo medir com uma única puxada de trena, quando ele é maior que o comprimento da trena, a gente vai dividir isso em lances, certo? Quando a gente já tem uma ideia de, né, de quantos lances vai dar, ou de uma distância aproximada, a gente já vai fazendo em medidas, né? Por exemplo, a minha trena é de 50 metros, mas eu vou medir uma área maior do que 50, aproximadamente 60 metros. Então eu já posso puxar, por exemplo, uma medida de 30 metros, uma outra medida de 28 metros, por exemplo, né? Então eu já vou medir um lance com uma medida fechada que eu consiga depois facilidade de cálculo, e a outra, claro,
na totalidade. Por que eu recomendo isso? Para manter um padrãozinho, né? Nada me proíbe de eu ir lá e puxar 50 metros e depois eu puxar os outros 8 metros. Nada me impedia de fazer isso. Mas aí eu particularmente não recomendo. Acho que fica um pouquinho viciada a minha medida, porque daí eu vou ter uma distância muito longa, uma distância muito curta, eu vou ter um erro muito grande naquela distância maior, né? Então eu consigo aliviar um pouquinho esse erro quando eu reduzo a distância, né? Mais ou menos por esse motivo, tá? Mas, né, não quer dizer que nós tenhamos um problema por isso, tá? Então, nos pontos, quando a gente vai ter vários pontos visíveis em vários lances, a gente vai fazer uma medida usando esse processo aqui, ó. Onde, ó, segundo a descrição, o balizeiro de ré, posicionado em A, orienta o balizeiro intermediário cuja posição coincide com a da trena para que se mantenha o alinhamento AB, né? E aí aqui acontece o seguinte, ó, a gente vai fazer aqui, ó, o balizeiro de ré, o balizeiro aqui de vante vai ficar parado. A gente estica a trena, a medida deu 20 metros, esticou a trena, beleza, fixa temporariamente a baliza ali, fica segurando ela. O cidadão vai tirar aqui a trena da ré e vai levar para o próximo ponto. Ele vai tirar do ponto A e vai levar para a terceira posição. Na terceira posição, de novo, se mede, fixa a baliza lá, leva a baliza para o outro ponto. Fixa a baliza lá, leva, vai para o outro ponto. Qual é o problema dessa medida com o comprimento? O ideal é que normalmente eu tenha isso tudo muito bem alinhado. Então, numa situação como essa, por exemplo, o ideal seria que eu tivesse vários ajudantes, que aí eu consigo propor com uma trena de ré, com uma baliza de ré, uma baliza de vante, né? Com uma baliza de ré, uma baliza de vante, eu consigo pedir para o meu ajudante colocar qualquer baliza aqui no centro delas, quando eu estou olhando, né? Eu consigo alinhar ela aqui visualmente, pedindo para o meu auxiliar, ó, bota mais para a direita, bota mais para a esquerda, aí beleza, fechou, é aí. E aí a gente faz a medida, né? Então a gente consegue ter um pouquinho melhor essa precisão. O ideal é que a gente já tenha pelo menos duas balizas de orientação, porque daí o meu ajudante ele vai conseguir botar a terceira ali dentro sem muito problema de alinhamento. E isso favorece o meu processo. Esse aqui é um processo bem complicado de executar em menos de 3 pessoas e não é inclusive recomendado. Depois de executado o lance, o balizeiro intermediário marca o final da trena com uma ficha, a haste metálica com uma das extremidades em forma de cunha e a outra de forma circular. O balizeiro de ré então ocupa a posição do balizeiro intermediário e esse por sua vez ocupará a nova posição ao final do diastímetro, né? Então sempre a recomendação é que, ó, eu vou ter um lá segurando na avante para alinhar, um aqui na ré para alinhar e o intermediário vai colocar. O da ré vai ajudar ele a posicionar as trenas, eles vão medir. Mediu, tá tudo certo, beleza. O cara marca aqui no chão bem marcadinho o ponto onde ele estava. Esse aqui vem até aqui. E aí agora ele vai auxiliar esse intermediário aqui a colocar na posição, alinhando, né, visualmente. Alinhou, mediu, beleza, esse aqui vai marcar o chão, esse aqui vai se deslocar até aqui, esse aqui vai se deslocar até aqui e vai se de novo fazer uma medida. Então a gente sempre vai medindo na horizontal, né? Sempre medindo na horizontal para tomar o cuidado máximo possível para evitar distorção. E claro, quanto maior a inclinação do meu terreno original, quanto mais inclinado ele for, menor são os vãos que eu acabo conseguindo medir, porque senão a diferença de níveis vai se tornando muito acentuada. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar aí com um corte de 45 graus, como é que eu vou medir isso, Leandro? É bastante difícil. É bastante difícil tu medir um corte de 45 graus, porque tu vai ter um deslocamento vertical de 1 metro a cada 1 metro de deslocamento horizontal, né? Então como é que você vai conseguir fazer isso? A partir de 2 metros você vai ter que ter vai ter que ficar segurando a trena com uma altura de 2 metros, enquanto o outro vai ter que estar lá no solo, né? Vai ficando bastante difícil.
Quanto maior a inclinação, mais difícil acaba se tornando fazer o processo aqui. O erro na medida direta, né? Primeiro, o erro relativo ao comprimento nominal da trena. A trena tem aí uma falhazinha de fabricação, vai ter um probleminha, né? Erro de catenária, aquilo que eu falei para vocês sobre aquela curvatura ali da trena, né? Quanto maior a catenária, quanto maior essa curvatura da trena, menor a minha precisão. E depois a falta de verticalidade na baliza. Então, se a baliza tiver um pouquinho inclinada e tal, já vai dar problema. E isso acaba gerando um problema no resultado final, certo? Outro problema grave, na verdade, é não manter a horizontalidade da minha trena, né? Se a minha trena estiver inclinada, a leitura vai ficar viciada, né? A leitura vai ficar com problema. Então, uma baliza inclinada, por exemplo, se vocês não tinham entendido o que eu queria dizer com isso, a posição correta da baliza seria uma posição vertical, né? Totalmente na vertical. Aqui a trena a gente vê que está certinho, só que a baliza está bastante inclinada. A medida indireta de distância, pessoal. Bom, a gente falou ali da direta, né? Direta é esticar a trena, medir e deu tudo certo. A indireta é um pouquinho diferente. Uma distância é medida de maneira indireta quando no campo são observados grandezas que se relacionam com essa através de modelos matemáticos previamente conhecidos, ou seja, é necessário realizar alguns cálculos sobre as medidas efetuadas em campo para se obter indiretamente o valor da distância. E para isso se usa a taquiometria ou estadimetria, né, que são dois processos aí indicados aqui. As observações vão ser realizadas com auxílio de um teodolito, certo? E aí a gente vai ter aí no futuro, um conteúdozinho falando sobre o teodolito, que é o dispositivo que mede ângulos e distância, né? O teodolito ele faz a leitura do ângulo vertical ou zenital, certo? Ele faz a leitura do ângulo vertical ou zenital, então eu consigo verificar qual é a diferença de nível que eu tenho, em conjunto com a leitura efetuada numa mira, e a partir da leitura feita naquela mira, naquela régua estadimétrica ali, eu vou ter um valor obtido que, feito um determinado cálculo, feito uma determinada correlação, eu vou saber qual é a distância em que eu estou daquela régua estadimétrica, daquela mira, né? Então, a régua estadimétrica ela é dividida de centímetro a centímetro. Sempre vai ter um espaço branco e espaço preto, espaço branco e espaço preto. Cada espaço daqueles tem 1 centímetro de tamanho. Os decímetros são indicados sempre com os centímetros são sempre uns quadradinhos menores, os decímetros são umas barrinhas maiores, lembra um pouco um código de barra assim, né? São umas barrinhas maiores. E localizado, e aí assim, a cada metro a gente vai encontrar então o indicador de metro, certo? Fica muito fácil eu mostrar para vocês aqui, né? Ó. Então aqui, ó, por exemplo, esse valor 3 aqui, ó, é de 3 metros, certo? E onde é que acontece esses 3 metros, Leandro? Bom, o 3 metros ele vai acontecer aqui embaixo, ó. Eu tô na fração dos 3, certo? E aí, o que acontece? Ó, aqui está sendo feita uma leitura dos fios, ó. Então eu estou olhando aqui no meu aparelho, né? Isso aqui é como se fosse a lente do meu aparelho fazendo a leitura, ó. O meu fio médio do aparelho, ele está fazendo uma leitura. Quando eu olho na luneta do meu teodolito, né? Eu vou ter esses 3 fios aqui, ó. Eu vou ter um X, né? Uma cruz aqui, uma cruz. E em cima dessa cruz, em cima do centro dessa cruz eu vou ter mais um rasguinho, e embaixo eu vou ter mais um rasguinho, ó. Esse aqui é o fio superior, fio inferior e o fio médio, né? E aqui eu vou ter a leitura, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, que a leitura aqui, ó, é 3 metros e 0,67, ó. 3 metros, ó, 3 metros, certo? 3 metros, que vai estar
no 3,067, ou seja, 6 centímetros. 6 centímetros. E 7 milímetros. Então, como é que eu sei, Leandro? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos contar para ver se é isso mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então eu tenho aqui, ó. Aqui é o 3, 1, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 3 e 7, 3 e 8, 3 e 9, 3 e 10, ou, né? 3 metros e 10 centímetros. É isso que a gente está fazendo aqui a leitura, ó. 3 metros, né? Aí aqui, ó, 3 e 5, não é? Ó, 3 metros. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, né? 3 metros, ó. E 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, ó, 6 centímetros é aqui, ó. Ah, perdão, nessa régua que ele está contando aqui, ó, como 6. Ó, então ele está contando aqui, ó, como 1 centímetro aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, ó. Isso aí, ele está contando aqui como 5, ó. Certo? Então ele está contando aqui, ó, como 6, tá vendo aqui, ó, 6 no fio estadimétrico médio, ó. E aí, como ele passou da metade aqui, ó, ele está contando como se eu tivesse 7 milímetros. Pô, Leandro, mas ele está chutando ali os 7 milímetros, né? Porque ele está próximo ao meio dos 6 centímetros aqui. É verdade, ele está chutando. Na verdade, não é um chute, na verdade, ele está tomando uma estimativa. Por quê? Está acima da metade, mas não está tão próximo lá, senão ele poderia dizer que era um 8, um 9, né? Como ele está mais próximo do meio, ele poderia dizer que era um 66, 67. Então a gente sempre vai ter esse errinho de 1 milímetro ou 2, né? Que pode acabar acontecendo. A mesma coisa aqui, ó, certo? Ele está lendo aqui, ó, 3,95, porque aqui em cima seria 3095, né? Ele poderia estar lendo aqui 3094, se tivesse um pouquinho para baixo, se tivesse um pouquinho para cima, 3096, porque esse aqui, ó, é o 9 e esse aqui já seria o 4, né? Esse aqui já seria o 4, não, já seria o 3 e 10, né? Então, se ele tivesse feito esse aqui inteiro, aqui em cima, ó, 3 e 10. Como ele parou antes aqui, ó, 3 e 9. Parou perto da metade, 3, 9 e 5. Então, uma estimativa, né? Mesma coisa aqui, ó, aqui embaixo, a leitura inferior. Se eu sei que aqui é o 5, né? Se eu sei que aqui é o 5, eu sei que aqui é o 4. Então, ó, 304. Então ele já está fazendo a leitura de que isso aqui é o 4, ó. Então tá certinho no começo do 4, que se tivesse chegado aqui era 5, né? Se tivesse chegado aqui eu já era 6, 6,5, né? Ou 6,7 milímetros, né? É que aqui a gente tá contando os milímetros, ó, tá vendo? Aqui ele tá botando tudo como um metro, né? Mas a gente faz a conversão aqui, quando a gente lê, a gente sabe que é milímetros, né? O fracionamento aqui de 1 centímetro são 10 milímetros. Então é chatinha essa leitura aqui por causa disso. A minha recomendação é que a gente sempre fale em números, nunca fale em metros ou centímetros ou decímetros ou milímetros quando a gente estiver dando lá as medidas, né? Fiz a leitura, digamos aí, fiz a leitura aqui, eu sei que aqui é o 3, então eu sei que aqui é o 3, aqui é o 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 3 e 7, 3 e 8, 3 e 9, 3 e 10. Ah, mas é aqui no meinho, Leandro. Então aqui, ó, ao invés de eu dizer que é 3 e 10, eu digo que é 3, 1, né? 3 e 10, os 10 centímetros eu vou contar aqui como 1. Então eu vou botar 3, 1. Ah, mas ficou mais aqui para o meio. Ah, então é 3, 1, 0,5, né? Porque 0,5 centímetros, 0,5 centímetros. 3105. E aí o cara anota lá 3105, anota sem vírgula, anota tudo certinho e depois fica muito mais fácil de tu trabalhares com esses dados. Quando a gente anota assim em metro, ou nota em centímetro, anota em milímetro, a gente acaba tendo um probleminha lá na hora de fazer a leitura, porque pode confundir. Então eu sempre mando anotar direto os números sem vírgula, sem nada, sempre quatro casas, né? Metro,
decímetro, centímetro e milímetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. É importante que a gente grave essas unidades na cabeça. Né? Isso aqui, só para vocês entenderem, então é o teodolito e como é que ele funciona. Eu tenho um tripé, esse aparelho fica montado em cima do tripé. Eu tenho um horizonte definido no aparelho, porque ele vai estar devidamente nivelado, né? Então o horizonte vai estar definidinho, o aparelho vai estar niveladinho. E aí eu tenho um zênite definido também, porque como meu aparelho está niveladinho, o zênite vai estar perpendicular ao horizontal, certo? E aí eu vou ter sempre um ângulo zenital, um ângulo nadiral. E aqui dentro, claro, o ângulo vertical positivo e o ângulo vertical negativo. Quando eu fizer a leitura do meu aparelho, ele sempre vai me dar qual é o meu ângulo vertical. Se o ângulo for maior do que zero, ele vai me dar o ângulo vertical positivo. Se o meu ângulo for menor do que zero, que é o meu horizonte, né, ele vai dar o meu ângulo vertical negativo, certo? Mas aqui, ó, as medições eletrônicas à distância. Essas medições à distância na geodésia é um problema devido ao tempo necessário para realizá-la e também a dificuldade de obter uma boa precisão. Então, em 48 surgiram o tal dos geodímetros, em 57 os telurômetros, que foram os primeiros equipamentos que permitiram essa medida indireta de distância, utilizando o tempo e a velocidade de propagação da onda eletromagnética. E aí, como é que funciona esse tipo de aparelho, né? Eu vou ter aqui, ó, um distanciômetro, certo? Que ele vai emitir um pulso, né? Que vai bater contra um prisma, que vai estar montado lá no... Eu vou estar com alguém segurando esse prisma, e ele vai bater e vai voltar. A partir da determinação desse tempo de ida e volta, o meu aparelho ele reconhece as velocidades de deslocamento desse... Meu aparelho ele reconhece a velocidade de deslocamento desse pulso, e aí ele vai colocar a partir da velocidade de deslocamento qual foi a distância percorrida, certo? Então esse aqui é um aparelhozinho que funciona, é bom e tal. Eu acho que no instituto a gente não tem distanciômetro para testar com vocês ali, né? Ele é calibrado em laboratório, então ele costuma já ter os valores pré-definidos nele. A gente não tem muito cálculo, muita correlação para fazer. O distanciômetro ele vai me dar aí qual é a distância precisa. É um processo muito parecido do que o que a estação total acaba fazendo para nós. Bom, medição de direção. A gente já viu que a gente consegue medir distância, né? Para planimetria é importante eu medir distâncias. Agora eu vou também medir direções, ângulos verticais e horizontais, certo? Então, os ângulos verticais e horizontais, eu vou usar o mesmo dispositivo lá, o teodolito. Posso usar também uma estação total, é óbvio, né? Que é um aparelho mais moderno. Mas para eu medir aí os ângulos horizontais e verticais, eu posso fazer uso aí do teodolito. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer a coleta do dado de um ponto A, vou deslocar, vou rotacionar, né, a luneta do meu aparelho para a direção do ponto B, logo eu saberei qual é o ângulo ABC, certo? Então eu já sei exatamente qual é esse ângulo aqui, ele vai me dar ali qual é esse ângulo. Esse ângulo ele já é apontado direto pelo aparelho. Mesmo lá os teodolitos mais antigos, né, ele era montado em cima de um pratinho circular com os 360 graus ali horizontais, certo? Então eu botava ali o meu aparelho, fazia a leitura do ângulo inicial, a hora que eu rotacionava ele eu fazia a leitura do ângulo final. E claro, pela diferença entre os dois ângulos, isso a gente pode ver lá numa revisão de matemática se vocês tiverem dificuldades com isso, né? Mas pela diferença entre o ângulo de leitura inicial e o ângulo de leitura final, eu sabia qual era o ângulo entre o ponto A, B, C, né? Agora,
algumas definições importantes. Então, o ângulo horizontal é o ângulo formado por dois planos verticais que contêm direções formadas pelo ponto ocupado e os pontos visados. O ponto ocupado é onde eu estou com o aparelho, os pontos visados são os pontos que eu estou olhando, certo? É medido sempre na horizontal, em razão pela qual o teodolito tem que estar nivelado. Então, o teodolito tem que estar nivelado. Se eu tiver qualquer problema de nível no teodolito, vai dar muito ruim. Aí aqui ele está falando no plano π, aqui ele está falando no plano π', né? O meu ponto C, ele vai estar colocado aqui dentro desse plano. O meu ponto D, ele vai estar colocado aqui dentro desse plano. Qualquer ponto que eu leia ali, a hora que eu rotacionar o meu aparelho entre um e outro, ele já vai fazer a leitura desse ângulo, né? E claro, o aparelho está montado, né? O ponto ocupado é lá na origem, lá no O. Certo? Então, conforme a gente vê aqui na figura 13, o ângulo entre as direções AO e OB e CO e OD, claro, o A e o C estão no mesmo plano, o B e o D estão no mesmo plano, é o mesmo. Face que os pontos A e C estão no plano vertical π e B e D estão no plano vertical π', certo? Então, isso é só para corroborar com aquilo que eu falei, né? Se os pontos estão no mesmo plano, logo o ângulo entre eles vai ser o mesmo, certo? A partir do meu ponto de observação ali, do meu ponto de origem. É óbvio, né? Se eu mudar o meu ponto de observação, muda-se o ângulo. Aqui a recomendaçãozinha, né? Então, quanto mais próximo à base a gente fizer, a base da baliza, né? A gente fizer a coleta do dado, muito melhor vai ser o meu resultado. Quando a gente está usando um teodolito, né? Eu estou falando, quando a gente está usando ali um dispositivo para medição de ângulo. Por quê? Porque senão a variação aqui por causa da inclinação da baliza pode piorar minha leitura de ângulo, né? Pode não, vai piorar com certeza, para mais ou para menos ela vai deformar essa leitura. Então, sempre quanto mais próximo à base, melhor vai ser a minha leitura, porque menos cabida de erro ela vai estar. E claro, se eu botar a pontinha preta ali, a pontinha de ferro, né, a pontinha de aço da minha baliza, exatamente em cima do preguinho do meu piquete, exatamente no centro do disco do meu marco georreferenciado, né, se eu botar exatamente no ponto correto lá, eu não vou ter problema nenhum. Já o ângulo vertical, pessoal, ângulo vertical, né, é formado entre a linha do horizonte. E onde é que é essa linha do horizonte? Bom, a linha do horizonte é a linha na qual eu vejo, né? É a linha na qual o aparelho está montado, ali, onde eu vou ter o ponto zero do aparelho. Essa é a linha do horizonte, é um plano horizontal. E a linha divisada, ou seja, se eu estou olhando para um ponto que fica mais alto lá, eu vou ter um ângulo positivo a partir do meu referencial de origem, que é a minha linha do horizonte do aparelho aqui, né? Se eu tiver olhando para um ponto mais baixo, eu vou ter um ângulo negativo a partir da linha do horizonte do meu aparelho, certo? Então tá aqui, ó, né? O zênite aqui é importante que eu entenda esse conceito de zênite, né? Quando eu chegar aqui no zênite com o meu aparelho, se aqui o meu ângulo é zero, aqui no zênite ele vai estar a 90 graus, certo? Se eu tiver aqui no zero, quando ele chegar aqui embaixo, aqui ele vai estar a menos 90 e a minha variação sempre vai ser essa, de menos 90 até mais 90. Então, ângulo vertical positivo, ângulo vertical negativo, plano horizontal e o plano vertical aqui é formado pelo zênite. O ângulo zenital, por sua vez, é justamente o contraponto aqui do ângulo, né? O ângulo zenital ele parte do zênite aqui, ó. Então, o ângulo zenital, ele é a leitura tendo como zero aqui, e aí tudo para cá sempre vai ser positivo, daí óbvio, né? E ele vai ser sempre em sentido horário, né? Então, do meu zênite para baixo aqui, eu vou tendo os valores do ângulo zenital, certo? E aí, como é que eu faço para saber qual foi o ângulo, Leandro? Bom, eu pego aqui o ângulo daqui até o meu ângulo zero e reduzo depois do meu ângulo total até o meu ponto de visada que eu quero, por exemplo, né? E aí eu vou saber quais foram os ângulos obtidos. Então a relação entre o ângulo zenital e vertical é dada pela equação, né, de Z mais o V vai ser igual a 90 graus. Perfeito? Então vamos lá. Aqui é só para a gente ter mais um exemplo visual do negócio, né? Então o ângulo zenital ele sempre vai começar aqui na vertical, aí ele vai considerar como ângulo zero o meu teto,
enquanto o meu ângulo de fato, né, do plano, a partir do plano horizontal vai sempre medir a partir daqui, certo? Então, o ângulo horizontal é aquele que eu vou medir em planta, né? Eu vou ter a vista dele aqui em planta, enquanto o ângulo zenital eu vou ter a vista em perfil, certo? Isso é uma série de ilustrações que só falam o mesmo. E aí, a medida eletrônica de direções, perfeito? Que daí é o que a gente aplica hoje em dia de fato. Então, em topografia e geodésia, os parâmetros essenciais são os ângulos e as distâncias, né? Em topografia, a gente sempre vai trabalhar com ângulo e distância. Em qualquer aparelho, se for teodolito, se for estação total, a gente sempre vai estar lidando com ângulo e distância. Ou mesmo quando for com nível óptico, né? A gente vai estar lidando com ângulo e distância, sempre. A grande evolução hoje é que as estações totais, elas medem ângulo e distância, mas elas já exportam um arquivo para o meu computador com os pontos já colocados. Então ela facilita. Eu sempre brincava quando eu trabalhava em campo, assim que eu ia orientar algum estagiário, eu dizia, gente, relaxa, a estação total ela é a prova de burrice, né? Se tu tem que errar muito, para ela não entender o que tu está fazendo. Ainda assim a gente consegue, né? Ainda assim a gente consegue, porque a gente consegue, pelo conforto que ela oferece, a gente acaba tendo menos cuidado na leitura, no processo ali, e aí acaba cometendo erros. Então a estação total ela é quase a prova de burro, né? Ela não é bem a prova de burro não. A gente ainda consegue de vez em quando cometer alguns vacilos. Deixa eu só ajeitar aqui a minha iluminação, pessoal, que tá bastante escuro aqui ainda, tá complicado. Bom, vamos lá. Então, o teodolito, né, vai ser o equipamento que vai ser usado para fazer a medida desses ângulos verticais e horizontais, certo? Atualmente eu tenho várias marcas, vários fabricantes com diversas qualidades diferentes. Hoje em dia a gente teve aí uma invasão dos chineses, né? E a gente encontra bons chineses de boa categoria. O escritório que eu tinha de engenharia, eu tinha um topógrafo que era parceiro do escritório, ele não era funcionário nosso, era parceiro, né? E aí ele trabalhava lá dentro junto conosco no nosso espaço e tal. E eles tinham um aparelho chinês que resolvia todos os nossos problemas. Estava feridinho, ele mandava sempre que necessário, né, conforme as determinações do órgão que controla isso, né, ele mandava fazer as aferições, né, na verdade de acordo com o Inmetro, né, e aí sempre era feito uma vez por ano as aferições do aparelho, o aparelho estava sempre calibradinho, tudo certinho, então não tem problema nenhum, né, claro que cada aparelho vai ter lá uma precisão nominal, certo? Então, pela finalidade, a gente vai atribuir ao tipo de teodolito, tipo de aparelho, tipo de dispositivo que a gente vai usar, de acordo com a finalidade, né? Se é topográfico, geodésio ou astronômico. Quanto à forma, a gente vai determinar se ele vai ser óptico, mecânico ou eletrônico. E quanto à precisão, a gente vai determinar de acordo com o tipo de serviço que a gente precisa. Então, assim, ó, desvio padrão e precisão angular. Se a precisão é baixa, ele vai ter uma precisão menor ou igual que 30 segundos. Se a precisão for média, ele vai ter uma precisão menor ou igual a mais ou menos 7 segundos. E se a precisão for alta, 2 segundos. Certo? Então isso também vai, claro, ajudar a delimitar o valor, o preço, né, do equipamento. A precisão do equipamento sempre vai ser obtida no manual do equipamento, então o manual do equipamento vai trazer qual é a precisão do equipamento. Isso aqui foi tirado lá do manual da Leica. A Leica é uma das marcas, né? A gente tem Topcon, Leica, tem várias marcas, né? Esse aqui foi tirado de um aparelho particularmente. Resolução da tela, desvio típico, né? Ó, 5 segundos, 7 segundos, então ele está dizendo aí quais são os desvios dos aparelhos que eles têm ali, né? Isso aí é para 2 modelos. O sistema de eixos,
Então, como é que funciona aqui o sistema de eixo? Eu vou ter um eixo vertical, que é o VV. Eu vou ter um eixo secundário de rotação da luneta, que é o KK, que é aonde vai rodar a luneta. E eu vou ter um eixo de colimação ou linha divisada, que é o eixo Z, que é para onde eu estou olhando, certo? Esse eixo de colimação ou linha divisada vai ser o eixo Z, que é o que passa pelo centro da luneta. O meu aparelho aqui, ó, o meu teodolito, ele tem aqui uma alça, que é por onde eu vou carregar ele. Ele tem aqui um corpo, uma carcaça, que é para dar rigidez de trabalho para ele. Isso aqui já foi muito mais esguio nos aparelhos bem antigos, né? Eu tenho aqui um nível esférico que vai garantir se esse meu aparelho está nivelado ou não. Eu tenho esses parafusos calantes aqui que servem para eu ir regulando ele para que ele fique exatamente no nível, porque eu vou botar o tripé, eu vou nivelar o tripé, vou botar ele em cima do tripé, parafusar ele no tripé e aí eu começo a ajustar ele com esse parafuso calante até que o meu dispositivo hoje em dia, a maioria dos aparelhos já tem aqui uma espécie de nível eletrônico também que melhora a precisão do nível esférico, certo? E depois aqui eu tenho aqui o parafuso micrométrico. O parafuso micrométrico é o seguinte, ele serve para eu regular. Eu tenho um parafuso micrométrico aqui na horizontal e eu posso ter um aqui normalmente eu tenho um aqui na vertical também. O que acontece com o parafuso micrométrico? Depois que eu achei o ponto, eu mirei, achei, eu fixo a vertical e a horizontal, e aí eu começo a girar esse parafuso micrométrico para que ele vire bem pouquinho, até que eu chegue exatamente no ponto, porque às vezes se a gente vai na mão, né, eu posso ir com muita força ou com muita velocidade e tal, e saio do ponto, aí volto de novo, aí saio do ponto, aí volto. Com o parafuso micrométrico não, eu travo o aparelho, eu tranco tanto a vertical quanto a horizontal e daí eu vou fazendo uma regulagem fina ali, até que eu esteja exatamente no ponto que me interessa, certo? Círculo graduado ou limbo. Então, quanto aos círculos graduados para leituras angulares, os mesmos podem ter escalas demarcadas de diversas maneiras, como exemplo, tinta sobre plásticos, ranhuras sobre metais, traços gravados sobre o cristal, certo? Então isso aqui tem alguns aparelhos, por exemplo, que a gente faz uma leitura dos ângulos, que aí ele não é digital, então eu tenho que dar uma olhadinha numa outra, numa lentezinha, e ele vai olhar para mim, ele vai ter uma mesa, né? Ele vai ter um círculo ali onde vão estar os ângulos e aí eu vou fazer a leitura. E essa leitura vai ser lida em cima desse plástico aqui, ou dessa tinta sobre plástico, ou desse disquinho de metal com as ranhurinhas ali marcando quais são as distâncias. Se eu não me engano, o do IF é esse tipo aqui, ó, né? Luneta divisada. Dependendo da aplicação do instrumento, a capacidade de aplicação pode chegar até a 80 vezes. Teodolito astronômico. Em topografia, normalmente utilizam-se luneta com poder de ampliação de 30 vezes, né? Então a ampliação, o zoom que essa luneta me dá é de 30 vezes. Mas eu não tenho como regular esse zoom, eu só consigo regular, na verdade, a nitidez dele, né? Então eu vou regulando lá para ele ir ficando nítido, para eu ir dando foco nele. Isso eu consigo regular. Os níveis. No meu teodolito normalmente eu vou ter nível de bolha que pode ser esférico, que tem uma menor precisão. Tubulares. Tubulares aí eu vou ter um nívelzinho tubular, eu vou nivelar ele num sentido, viro o aparelho e nivelo ele no outro sentido, pronto, ele vai ficar ajeitadinho, né? Isso melhora bastante a precisão. Nos aparelhos mais recentes eu tenho níveis digitais, né? Como eu falei, aquele aparelho que a gente tinha lá, o chinesinho, usava nível digital. Ele tinha o de bolha e o digital para fazer a conferência final, funcionava perfeitamente, era um chuchu. Princípio da leitura eletrônica de direção. Então, os limbos podem funcionar por transparência ou reflexão. A codificação é feita sempre usando elementos que interrompem ou não o caminho óptico entre a fonte emissora de luz e o fotodetector. Nos casos gerais, onde os limbos funcionam por transparência, os principais componentes físicos de leitura eletrônica e direção são dois a saber, né? O círculo de cristal com as regiões claras e escuras, transparentes ou opacas,
né? E daí ele vai fazer essa leitura, os fotodiodos, detectores de luz que atravessam o círculo, e ele é graduado. Então, isso aqui, claro, quando eu tenho um teodolito que já faz a leitura eletrônica do ângulo, é isso que ele está fazendo, né? Ele está mandando um raio, né? Ele está mandando um pulso através de um disco de cristal que está marcado ali com superfícies claras e escuras, e aí ele vai marcar o ângulo que está sendo lido ali. Ele vai ler através daquela codificação do cristal ali, né? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é um modelo do limbo incremental, né? Isso aqui é o limbo de ângulo. Aqui é um sistema de codificação absoluta, isso aqui é outra forma de funcionar um limbo, né? Então, aqui está o código dele, o pulso vai passar por ali e aí o sensor vai ler qual é o código que está dando ali, portanto vai ler qual é o ângulo que foi dado, certo? Sensor eletrônico de inclinação. Eles também têm um sisteminha próprio, né? Eles têm um esqueminha aqui com um sensor de inclinação próprio, com o tal dos prismas pentagonais e tal. Isso aqui tem muito a ver com a anatomia do aparelho, é uma chatice, nem eu entendo direito como é que funciona, pessoal. Não é que eu não entenda, mas é que é um assunto técnico demais, e como a gente não se propõe a fazer a manutenção disso e se entender como é que funciona, né? Mas basicamente funciona através de pulsos e lentes também, e aí ele vai fazendo a leitura disso, certo? Depois a estação total. O que é uma estação total? De maneira geral, a estação total é um teodolito eletrônico com um distanciômetro eletrônico, porque o teodolito ele não tem o distanciômetro, né? O teodolito ele vai medir ângulos para mim, e a distância eu vou pegar a partir da mira lá, do mesmo jeito que eu faço, por exemplo, com o meu nível óptico, né? Eu vou fazer a leitura do fio estadimétrico médio, superior e inferior, e depois a partir da diferença do superior e inferior eu vou ter qual é a distância, né, aplicado inclusive a distorção angular com a horizontal, né? E aí para isso eu preciso conhecer a distância horizontal, o ângulo horizontal. O ângulo vertical. E o teodolito, ele já faz automaticamente isso para mim. Ele já tem esse distanciômetro que já faz essa leitura do fio superior e fio inferior, e já faz a leitura do ajuste pelo ângulo vertical. Como é que ele faz isso, pessoal? Bom, na verdade, ele faz isso a partir da emissão de um pulso também, né? Ele funciona como funcionava aquele distanciômetro lá em cima, né? Ele vai lançar um pulso que vai bater no prisma e vai voltar. E a partir do momento que ele bateu no prisma e voltou, ele vai calcular o tempo, a distância de deslocamento, vai trabalhar com isso pela angulação que eu tenho e vai fazer o reequilíbrio disso para que eu tenha ajustado a minha distância horizontal, a minha distância em projeção, certo? Então, quando eu saio lá com as informações medidas no campo, eu já saio de lá com ângulo e distância automaticamente. Eu já saio com as distâncias, todas as distâncias horizontais, então eu já saio com todos os ângulos verticais e ângulos horizontais lidos, certo? E com as coordenadas. O legal da estação total, pessoal, é que eu posso registrar os pontos. Eu vou botar lá ponto ocupado, né? Onde eu tô, qual é o ponto que eu estou ocupando. Aí eu vou estabelecer lá estação inicial ou E1, certo? Eu vou botando nomes, né? Claro, e conforme o firmware, conforme a aplicação dentro do meu aparelho, ele vai me exigir alguns códigos específicos para algumas coisas, né? Outras não, outras eu vou poder criar a codificação que eu bem entender. Então, além dessas facilidades, ele permite correção no momento da obtenção das medições ou até realizar uma programação prévia para aplicação automática de determinados parâmetros. Por exemplo, eu posso habilitar, conforme meu aparelho, quais são as minhas condições de temperatura atmosférica,
né? Minha constante do prisma. Além disso, eu ainda tenho como configurar o instrumento em função da necessidade de levantamento alterado. Eu posso colocar, alterando, né? Eu posso colocar a altura do instrumento, nele mesmo eu vou colocar, nesse momento o instrumento foi instalado na altura tal. A altura do refletor, né? A altura do meu prisma lá, eu já vou colocar nele também. Meu prisma está pré-determinado a 1,5 m, mas agora o cara está numa posição ruim lá, o meu ajudante, que ele está a 2 metros de altura, 3 metros. Eu cheguei a medir fundo de vala, onde o cara estava em cima da margem, mas ele tinha que botar lá dentro, aí dava 3 metros de profundidade muitas vezes, né? Então o cara simplesmente subia o prisma e dizia, meu aparelho está a 3 metros de profundidade, então ele vai lá em cima, mas o ponto que ele está dando é lá embaixo, né? Então ele vai me dizer qual é aquele ponto lá embaixo. A unidade de medida angular é óbvio, né? Aquilo que a gente já falou. Unidade de medida de distância em metros ou em pés. A origem da medida do ângulo vertical, se ela for zenital, horizontal ou nadiral, eu posso determinar isso, se eu quero o ângulo horizontal, se eu quero o ângulo zenital ou se eu quero o ângulo nadiral, né? O nadiral é aquele de baixo, a gente já tinha comentado. Os métodos de medida angular aqui, pessoal, então tá. Os métodos de medida angular. Quando a gente deseja determinar o ângulo horizontal compreendido entre duas direções, né? Então, eu quero saber qual é o ângulo entre daqui de onde eu estou, relacionado daqui de onde eu estou, a dois determinados pontos, né? Um ponto A, um ponto B e um ponto C que ficam a uma determinada distância que é irrelevante. Eu quero saber qual é o ângulo entre esses pontos, por exemplo. Quando o aparelho não está orientado, né? Quando o meu aparelho não está orientado, o que eu faço é o seguinte: eu vou pegar a diferença entre o L1 e o L2, certo? Eu vou pegar aqui o L2 menos o L1 para saber qual é o ângulo, e eles sempre vão estar relacionados a um ângulo zero arbitrado, né? Ou seja, eu vou determinar, aqui é um ângulo zero, e aí eu vou mudar ele aqui para o B, depois daqui eu vou mudar para o C. E aí, a partir do ângulo 0B e a partir do ângulo 0C, eu vou botar lá que a minha L2 é o 0C, a minha L1 é o 0B, um menos o outro vai me dar o ângulo alfa, né? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. O aparelho orientado pelo norte verdadeiro ou norte geográfico, certo? Então o que eu vou fazer? Para fazer por esse processo aqui, eu vou orientar o meu aparelho, eu vou dar como marco zero, aquele ponto zero arbitrado ali. Eu estava arbitrando um ponto qualquer, né? Mas eu posso dizer que esse meu ponto zero, por exemplo, é meu norte verdadeiro. E aí como é que eu vou fazer isso? Bom, para eu fazer isso, muitas vezes alguns aparelhos, algumas estações totais, alguns teodolitas, eles já vêm equipado com um sistema que me permite é como se ele tivesse uma bússola interna, né, que já permite fazer direto isso. Então eu já vou direto para essa orientação do norte verdadeiro ou norte geográfico. E aí eu faço as leituras de B e C e ele vai me dizer, ou se ele não me disser, eu tenho a partir do cálculo entre os ângulos, né, entre o ângulo L2 e o L1, saber qual é a diferença entre os dois. Depois o aparelho orientado por bússola. É bem parecido com esse aqui, só que ao invés de eu pegar o norte verdadeiro ou norte geográfico, né, eu vou fazer aqui a leitura do aparelho por uma bússola, certo? E aí eu vou pegar e vou medir, eu vou ou montar uma bússola no meu aparelho, que isso, às vezes eu pego uma bússolazinha, tem um tipo de bússola que funciona como mira, né? Eu coloco ela montada em cima do meu aparelho, vou olhando por ela e vou virando meu aparelho. A hora que chega ao norte, ela vai ter duas setinhas que vão se alinhar perfeitamente. Quando as duas setinhas estiverem alinhadas, tô no norte. Zero o meu aparelho ali, pronto. Já sei que eu tô no meu norte magnético a partir da leitura de bússola. Perfeito? Depois, orientando o aparelho na ré. Bom, nesse caso aqui, eu já tenho um ponto conhecido que é o meu ponto de ré, né?
faço a leitura naquele ponto e oriento a partir daquele ponto de ré, né? E aí passo para as medidas, passo para fazer a coleta dos pontos de vantes, né? Porque eu tenho uma ré que já está definida. Orientando o aparelho na vante, muitas vezes eu não tenho um ponto definido na ré, eu vou orientar no meu ponto de vante. Eu tenho um ponto definido lá, oriento lá como meu ponto inicial e aí vou deslocar a partir da vante para a ré, né? Para ter exatamente qual é o ângulo. Deflexão. Deflexão é quando eu pego a partir da continuidade de de uma reta, né? Como se eu tivesse projetado aqui a continuidade dessa reta, mas ela não continua, agora ela veio para cá, então eu consigo saber qual é essa deflexão, qual é esse ângulo de deslocamento aqui, certo? E aí a orientação, pessoal? Bom, como eu falei, né? A orientação ela pode ser dada ao polo geográfico ou polo magnético. Vocês já sabem, né, que a Terra ela tem ali um polo geográfico e um polo magnético. A gente em geociências aprendeu, vocês no ensino médio vocês aprenderam isso, né? Então, o polo magnético e o polo geográfico, o polo magnético é o polo de decaimento magnético que a Terra tem, enquanto o polo geográfico é realmente aquele o polo norte que a gente aponta geograficamente, certo? O polo magnético, ele é para onde realmente a energia da Terra está deslocando esse polo, né? Então ele tem um caimentozinho, certo? Ele tem esse declíniozinho aqui que inclusive pode ser calculado depois a diferença, né? Existe um site específico onde a gente pode consultar qual é esse deslocamento que a gente tem aqui. A mesma coisa acontece com o equador geográfico e o equador magnético, né? Então essa é a grande diferença entre eles. Então, ó, a Terra, em sua rotação diária, gira em torno de um eixo. Os pontos de encontro deste eixo com a superfície terrestre denominam-se polos norte e polo sul verdadeiros ou geográficos, né? Então a Terra gira em torno desses polos geográficos. O eixo magnético não coincide com o eixo geográfico. Essa diferença entre a indicação do polo norte magnético dado pela bússola e a posição do polo norte geográfico denomina-se declinação magnética, e que será vista em detalhe nesse capítulo. Então essa declinação magnética é uma distorçãozinha desses polos. Azimuth e rumo, pessoal, isso aqui é importante para a gente, porque isso aqui é um dos sistemas de orientação, né? O azimuth é uma direção e um ângulo formado entre uma meridiana de origem que contém os polos magnéticos ou geográficos, e a direção considerada é medida a partir do norte no sentido horário, varia de 0 a 360 graus, né? Então o azimuth sempre vai estar orientado no norte, vai sempre correr em sentido horário, certo? Vai sempre seguir em sentido horário, beleza? E vai estar relacionado ao polo magnético e geográfico, tá? O rumo é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte-sul, e a direção é considerada varia entre 0 e 90 graus, certo? Então o rumo, ao contrário do azimuth, que sempre cresce aqui, ó, sempre cresce no sentido horário, o rumo não. O rumo vai crescer aqui, ó, de norte para sul. No sentido horário ele vai crescer de 0 a 90. Depois ele vai decrescer aqui, ó, de 90 a 0. Depois ele vai crescer aqui, ó, de 0 a 90. Depois ele vai decrescer de 90 a 0. Ou seja, o sul é sempre 0, o norte é sempre 0, e ele vai crescendo nesse sentido, crescendo nesse sentido. Aqui é a mesma coisa, crescendo nesse sentido e crescendo nesse sentido aqui, ó. Tá bom?
Declinação magnética, pessoal, para a gente entender isso aí então. É o ângulo que vai ser formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético. O meridiano verdadeiro é aquele que a gente tem na forma da Terra, né? Que é onde eu vou ter ali realmente passando o meridiano, né? A posição norte e sul precisas do meu planeta, mais o norte magnético, essa declinaçãozinha que é ocasionada por causa dos campos magnéticos da Terra. Então ele vai variar com o tempo e com a posição geográfica, podendo ser ocidental, negativa quando o polo magnético estiver a oeste do geográfico e oriental em caso contrário. Atualmente em nosso país, a declinação magnética é negativa, logo ocidental, né? Então a nossa declinação ela é nesse sentido aqui, ó. Portanto ela é ocidental ou ela é positiva, né? Podendo ser não, ocidental, para nós ela é negativa, né? Ela é ocidental, ela é negativa. Se ela fosse oriental, ela seria positiva. Então, muitas vezes quando a gente acha cartas e mapas e tal, né, a gente vai encontrar lá tanto o norte verdadeiro, como muitas vezes a gente vai encontrar a declinação magnética ali, né, o norte magnético também. Então aqui tem um textinho que fala assim, ó, a representação da declinação magnética em cartas é feita através de curvas de igual valor e variação anual em graus, curvas isogônicas, e curva de igual variação anual em minutos, isopóricas. A interpolação das curvas do grau e posterior no minuto para uma dada posição na superfície física da Terra nos permite a determinação da declinação magnética com a precisão na ordem do minuto. No Brasil, o órgão responsável pela elaboração da carta de declinação é o Observatório Nacional de Periodicidade e Publicação das mesmas é de 10 anos, ou seja, cada 10 anos é revisado isso, né? E atualmente o Observatório Nacional disponibiliza a declinação magnética no endereço aqui, certo? Esse aqui é o endereço onde o laboratório vai disponibilizar essa carta de declinação magnética e muitas vezes a gente bota isso aí então no projeto, né? Tanto o norte verdadeiro quanto a declinação magnética. Bússola, pessoal. É um instrumento idealizado para determinar a direção dos alinhamentos em relação à meridiana dada pela agulha magnética. Não é uma bússola normal, aquela bússola de escoteiro mesmo. Ela vai consistir essencialmente de uma agulha magnetizada, livremente suportada no centro de um círculo horizontal graduado, também conhecido como limbo, né? Um limbo como aquele que a gente mostrou ali à frente. Então eu posso ter esse tipo de bússola aqui, ó, que é usada em conjunto com o teodolito, né? Aquilo que eu falei, eu fixo ela em cima do teodolito, certo? Método para determinar o norte verdadeiro, pessoal, né? Eu posso usar o GPS, né? Porque a bússola vai fazer a leitura do norte magnético, né? E aí eu tenho que calcular a partir da declinação magnética para saber onde é que é o meu norte verdadeiro, né? Outra situação possível, né, é eu trabalhar com o GPS e aí sim, a partir do meu GPS eu vou ter uma base de onde é que é o meu norte verdadeiro, certo? Para eu poder determinar norte verdadeiro com o GPS, eu preciso pelo menos 2 pontos, ou o ideal é que eu consiga intercalar 3 pontos, né? A partir do momento que eu conseguir colocar 3 pontos e triangular entre eles, eu tenho a determinação aí do que é um norte verdadeiro. Então agora a gente entra propriamente no que é a planimetria, pessoal. A gente já está aí com um bom tempo de aula, mas também estamos perto do encerramento da aula aí, falta pouco mais de 10 páginas ali para a gente finalizar a aula. Então,
aqui, introdução, né? Durante o levantamento topográfico, normalmente são determinados pontos de apoio, levantamentos, pontos planimétricos, altimétricos, planialtimétricos, e a partir desses são levantados os demais pontos que permitem representar uma área levantada. A primeira etapa pode ser chamada de estabelecimento do apoio topográfico, a segunda, levantamento de detalhes, né? Quando vocês ouvirem falar em poligonal, na verdade nós estamos estabelecendo o apoio topográfico, né? Mas não é a poligonal que mais me interessa. A poligonal é o que vai dar a precisão do meu trabalho, mas não é ela o que mais me interessa, né? Não é ela o produto final. A poligonal é o meu elemento de base para construir o levantamento, e o levantamento é construído depois, todo segundo os detalhes levantados a partir desses pontos base. Eu tenho alguns pontos de apoio que são diferentes entre si, né? Eu posso ter um ponto pintado em calçada, que é aquele primeiro ali que foi colocado. Isso é uma forma de eu materializar um ponto no campo. Outra forma de eu materializar um ponto no campo é aquilo que eu falei para vocês logo lá no começo, através de um piquete, né? Eu crio um piquete, ele vai ser a minha materialização do ponto no campo. Eu posso ter um marco de concreto. Esse marco de concreto é normalmente colocado para pontos que são identificados principalmente pelo IBGE. Então a gente consegue olhar aqui, por exemplo, que eu tenho uma chapa aqui, essa chapa de identificação, inclusive ela está cadastrada aqui no IBGE, tem um número de chapa, ela é um RN, né? E é protegido por lei. Aqui eu tenho um que é de alguma universidade do Paraná, da Universidade do Paraná, né? O outro ponto também, protegido por lei, um RN, e o número dele é 10, Então eu já tenho aqui, pontos que são pontos materializados, que são fixos, né? Esses pontos ali, depois que eles forem colocados, eles jamais serão removidos, ou pelo menos não deveriam ser removidos, né? Porque são referências, né? São referências físicas nacionais. E claro, daí tem os pontos pintados ali, que são pontos que eu vou usar para um determinado serviço, eu vou usar para uma determinada atividade, e depois que isso se tornar irrelevante, pode ser removido dali à vontade. Tá aqui o nome da estação, né? A identificação ali do marco, né? A monografia do marco. Isso aqui é como ele se apresenta. Para os pontos de apoio, pontos que serão utilizados em trabalhos futuros, é comum elaborar uma monografia do ponto, na qual apresenta diversas informações como coordenadas, croquis de localização, data do levantamento, foto do ponto. Figura vai apresentar aqui, Então, é isso aqui, né? Eu tenho as coordenadas do ponto, ou seja, esse ponto está a essas coordenadas aqui em X e Y, né? No meu levantamento planimétrico, local Centro Politécnico da Universidade, objetivo, levantamento, contorno do centro, data aqui, né? Descrição do ponto, marco de concreto com elevação de 40 cm a partir do solo, com uma placa de identificação localizada no centro da superfície do marco, né? Então aqui está indicado onde é que fica o meu, o itinerário. Como é que eu faço para encontrar ele, né? Partindo do portão de entrada do Centro Politécnico com acesso a BR-277, caminha-se em direção a RN-102. A partir dessa, continua seguindo um muro de palito a aproximadamente 100 metros. O marco materializado nessa estação encontra-se a alguns metros do muro de palito, próximo a algumas árvores, né? Isso aqui, claro, eu retirei lá daquele material que eu comentei com vocês, né? E é bem descritinho. Então tem uma foto, a localização do marco, tem aqui um croquisinho indicando onde é que fica esse marco, né? O levantamento de detalhes vai ser definido pela NBR 13133, o conjunto de operações topográficas, poligonais, radiações, interseções, destinado à determinação das posições planimétricas e altimétricas dos pontos, que vão permitir a apresentação do terreno e ser levado topograficamente a partir do apoio topográfico. Essas operações podem conduzir simultaneamente à obtenção de planimetria e da altimetria, e então, separadamente, as condições especiais do terreno e exigência elevada,
a obrigarem a separação, né? Então aqui a definiçãozinha lá de acordo com a norma. Técnica de levantamento planimétrico, pessoal. Bom, eu sempre vou trabalhar construindo poligonais. E como é que eu trabalho construindo uma poligonal? Então, bom, vamos lá. Uma poligonal vai ser construída por vários pontos por onde eu vou passar, né? Eu vou instalar o meu aparelho, vou fazer uma visada de Vant, vou fixar aquele ponto. A partir desse momento eu posso transportar o meu aparelho do meu ponto inicial para aquele meu ponto, faço uma leitura de ré no meu ponto anterior e aquele passa a ser o meu novo ponto de estação, né? E eu posso ir transportando esse ponto para onde eu quiser. Isso é a criação de uma poligonal, né? Basicamente é isso. Que tipo de poligonal que eu posso trabalhar, Leandro? Ah, mas daí a gente entra, né, em como a gente pode trabalhar com poligonais. E aí a gente vai ter poligonal do tipo fechada, poligonal do tipo enquadrada e poligonal do tipo aberta. Além disso, eu sempre vou pensar que a minha poligonal ela pode ser classificada como principal, que vai ser a que vai determinar os pontos de apoio topográfico de primeira ordem, que é aquilo que vai construir o meu trabalho, né? A poligonal secundária vai ser aquela que vai apoiar os vértices da poligonal principal, determinando os pontos de apoio topográfico de segunda ordem. Ou seja, isso aqui assim, aqui é o meu levantamento inicial, então eu vou fazer todo esse levantamento. Só que aí eu percebi que tem um apêndice para o lado que eu precisava abranger. E daqui de onde eu estou eu não consigo ter visada. Então eu crio uma poligonal auxiliar, uma secundária, né? Eu crio uma secundária e eu vou levantando por essa secundária depois um segundo espaço. Uma auxiliar, ela vai ser baseada nos pontos de apoio topográfico planimétrico e ela vai ter vértice distribuído na área ou faixa a ser levantada, de tal forma que seja possível coletar direto ou indiretamente por irradiação interseções coordenadas sobre a linha de base, pontos de detalhe julgados importantes que devem ser estabelecidos pela escala ou nível de detalhamento levantado. Então, a auxiliar também eu vou acabar saindo da minha poligonal principal e aí eu vou para um nichozinho de menor importância, mas que também precisa ser coletado, dada alguns detalhes solicitados na ordem de serviço do meu levantamento inicial, né? Então uma poligonal fechada, pessoal, ela é conhecida por iniciar num ponto, passar por vários outros pontos e ser encerrada no mesmo ponto inicial, né? Por isso que ela é fechada. Então eu vou partir de um ponto, vou fazer a transferência dos pontos até que eu retorne para o meu ponto inicial. A principal vantagem dela é que ela me permite verificar o erro de fechamento angular e linear. Ou seja, eu consigo verificar qual foi o grau de erro dessa minha poligonal. Porque como ela é um elemento geográfico com forma definida, né, eu consigo fazer esse cálculo de erro dele. Tá? Então a poligonal fechada, né, basicamente é isso. Eu vou ter um ponto original aqui, vou para um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e volto para o meu ponto original. Ah, Leandro, necessariamente tem que ser 4? Não, posso ter quantos eu quiser, né? Quantos eu quiser colocar. Poligonal enquadrada, ela vai partir de dois pontos com coordenadas conhecidas e acabar em outros dois pontos com coordenadas conhecidas. Ou seja, eu tenho de repente aqui dois RNs definidos, aqui dois RNs definidos e eu preciso reconhecer algo que tem aqui no meio. Então eu pego essas duas aqui, coleto esses dois pontos, faço aqui a instalação do meu aparelho, faço a ré aqui e parto dela. E quando chegar aqui no final faço a mesma coisa. Então o que acontece? Ele permite que eu faça a verificação de fechamento do angular e linear. E por que ela permite? Porque esses dois aqui eles já são conhecidos, eles já são ok. Né? Eu já tenho eles já são conhecidos, então a partir deles eu vou conseguir verificar o erro coletado nas outras aqui, certo? E a poligonal aberta? Bom, a poligonal aberta ela parte de um ponto com coordenada conhecida e acaba em um ponto cuja coordenada eu desejo determinar. Isso a gente usa muito em projeto de estrada, tá, pessoal? Aí eu não consigo verificar muito bem quais são os meus erros de fechamento e, portanto, eu tenho que tomar muito cuidado no levantamento para evitar erro, né?
esse tipo de poligonal não é a mais recomendada, mas, por exemplo, para projetos de estrada, muitas vezes eu tenho que avançar muito no sentido, eu não tenho nem como retornar. Então eu faço esse tipo de levantamento, eu parto a partir de um referencial conhecido, normalmente um RN, e vou fazendo o levantamento dali para frente. Então quando eu chegar lá no final eu não tenho como verificar os erros acumulados no processo. Então eu tenho que confiar no que eu fiz para saber que eu não tive muito erro. E assim, como a gente viu anteriormente, para eu fazer uma poligonal é necessário ter pelo menos um ponto com coordenadas conhecidas e uma orientação, né? Que pode ser o sentido norte verdadeiro, norte magnético, sei lá, né? Mas o ideal é que eu parta de 2 pontos, porque daí quando eu tenho 2 pontos com coordenadas conhecidas, a minha orientação já está perfeita, né? Ele já vai me dar uma orientação exata de acordo com o meu norte geográfico, né? Não necessariamente esses 2 pontos têm que ser os primeiros da poligonal, tá? Eles não precisam ser os primeiros da poligonal, mas quando eu chegar neles eu tenho que dar as coordenadas dele para que eu saiba o que eu estou fazendo. E em outros casos eu posso ter 2 pontos que eles são lá no meio do negócio, né? Então eu posso fazer o meu levantamento, chegar ali nos meus pontos conhecidos, me apoiar neles e avançar a partir dali, certo? Um vértice sem ser possível observar outro ponto, e aí a gente pode dar orientação ali para o norte geográfico, certo? Ou eu posso também usar nenhum ponto referenciado, e aí eu acabo usando pontos. Eu vou fazer o transporte de coordenada, né? Eu quero levantar essa região aqui, eu não tenho nenhum ponto próximo com coordenada conhecida, eu vou fazer o transporte das coordenadas para quando chegar aqui o meu levantamento valer. Então quer dizer, eu desperdicei aqui um bom pedaço do meu levantamento, né? Mas isso não é um problema, isso é uma característica, uma condição, né? Lamentavelmente, às vezes é a condição que eu tenho para a realização. E outra situação é que eu posso ter nenhum ponto georreferenciado, né? Nenhum ponto referenciado faz parte da localização. Porém eu tenho alguns pontos próximos à poligonal de trabalho que através do problema de Potenot eu possa conseguir determinar uma coordenada. E, claro, existe ainda a possibilidade de eu fazer um ponto arbitrado, por exemplo, em um meio-fio, em um ponto físico, um marco conhecido em campo, que não seja um marco referencial com coordenadas pré-definidas, né? E aí eu posso trabalhar com esses pontos arbitrados também, o que não seria o ideal, mas muitas vezes é a condição que se tem em campo. E aí aqui nós vamos ter o detalhamento então sobre o levantamento da poligonal. Então, para o levantamento da poligonal, a coisa mais importante é a gente determinar ângulos e distâncias, né? Para nós tanto faz, interessam-nos os ângulos internos ou ângulos externos nas poligonais fechadas, certo? Então, ambos são interessantes. Nas poligonais fechadas ainda pode se tornar interessante para mim as deflexões. Eu costumava usar bastante o caminhamento no sentido horário trabalhando com deflexões, certo? Então aqui o seguinte, no texto seguir, o sentido caminhamento para o levantamento da poligonal será considerado como sendo sentido horário. 2 conceitos importantes a saber: a estação ré e a estação vante. No sentido de caminhamento da poligonal, a anterior ocupada é sempre a ré e a posterior é a vante. Por que eu deixei isso aqui? Porque várias vezes eu falei de ré e falei de vante, mas eu não expliquei o que é isso, né? Então, aonde eu tô
aonde eu que vou coletar os dados estou, é a minha estação ocupada sempre, certo? Qualquer outra estação ou ponto referencial anterior ao sentido de avanço do meu levantamento é um ponto ou uma estação de ré. E qualquer ponto para o qual eu vá avançar agora, não os pontos cotados, não os pontos que eu vou tirar referências, esses são só pontos cotados, são só nuvem de dispersão de pontos, né? O que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, agora eu vou ocupar aquela estação lá, então eu estou coletando a distância e o ângulo até lá, certo? Aquela minha estação é a minha estação de Vante. Então, de onde eu vim anterior à estação ocupada atualmente é Ré. Para onde eu vou, que é a estação que eu ocuparei no futuro, é Vante. Tá bom? E aí aqui tem o caso de um levantamento, ó, são ângulos horizontais horários externos, né? Aquilo que eu falei, eu gosto bastante desse método, não sei porquê. E aí a gente vai fazendo levantamento a partir da estação que eu estou sempre no sentido horário, certo? Aonde sempre a estação anterior ao ponto onde eu estou, digamos que inicialmente eu esteja aqui, certo? Então, o meu ponto referencial vai ser o meu norte aqui. E aí eu vou medir aqui o primeiro ângulo e a distância. Venho para esse ponto aqui, isso aqui é a minha Vante, certo? Venho para esse ponto aqui, instalo aqui, agora aqui é a minha estação ocupada. Eu faço uma ré nesse ponto aqui, eu meço essa ré, porque daí eu tenho a prova e a contraprova, né? Eu tenho a distância de ida e a distância de volta, que tem que ser igual, né? E o ângulo tem que ser os inversos, né? E aí eu faço uma leitura aqui também da minha nova Vante, que é o ponto 2. Instalo o aparelho aqui no ponto 2, faço uma ré no ponto 1 e meço para o ponto 3. Instalo no ponto 3, estação ocupada agora é o 3, faço a ré no ponto 2 e meço o ângulo e distância a partir do ângulo do ponto 4. Instalo no ponto 4 agora é estação ocupada, faço a ré no ponto 3 e avanço para o ponto 0 ou ponto de partida. Certo? Então assim que funciona o levantamento. Poligonal enquadrado, a mesma coisa, né, pessoal? Eu não vou ficar mastigando com vocês isso. Irradiação, a partir de uma linha de referência conhecida, medir um ângulo e uma distância. Semelhante a um sistema de coordenadas polares, a distância pode ser obtida utilizando-se uma trena ou distanciômetro eletrônico ou uma estação total, ou obtida pelo método taquiométrico, que daí é o que a gente usa com o teodolito, né? E esse método é muito empregado no levantamento e detalhamento de campo, né? Ou seja, se eu vou passar pelos vértices do terreno com o meu aparelho, porra, que ótimo, que excelente, mas muitas vezes eu não tenho como passar pelos vértices, né? Então muitas vezes o meu ponto coletado, ele tem que partir de uma poligonal que está dentro do terreno para eu descobrir a partir das irradiações quais são os meus vértices do terreno, né? Então isso é uma irradiação, né? O levantamento por irradiação muitas vezes pode acontecer comigo colocando um ponto central e fazendo várias irradiações para descobrir vários pontos, como está aqui no exemplo, certo? Isso aqui é um exemplo, pessoal, de uma caderneta de campo, onde eu tenho aqui, ó, HI, que é a altura do instrumento, ou seja, onde eu instalei o aparelho, qual que é a altura dele. Os detalhes são o nome do ponto, né? Aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o ponto A1, A2, A3, A4, A5, PL1, C1, C2, C3. Além do que é isso? Não sei. Eu, por exemplo, quando fazia levantamento, eu criava uma codificação minha. MF era meio fio 1, meio fio 2, meio fio 3, meio fio 4. Linha de muro, LM, LM1, LM2, LM3, LM4. Né? A edificação, ED1, ED2, ED3, ED4. Drenagem, DR, DR1, DR2, DR3, DR4. Boca de lobo, BL, BL1, BL2, BL3, BL4. Então tu vai criando essa codificação, o nome do ponto. Né? Desde que tu entenda, não tem nada de errado com isso. Fio, sempre vai ser a leitura, né? Na primeira aqui,
o menor, na segunda leitura aqui o médio, na terceira o menor. Aqui ele botou o contrário, ó, maior, médio, menor. Ó, maior, médio, menor. Não tem problema nenhum. Se ele entender o que ele está fazendo, está perfeito. Ângulo zenital, ângulo vertical, horizontal, perdão. Aqui, ó, o ângulo horizontal, o ângulo medido na linha do horizonte. Ângulo zenital é o meu ângulo medido aqui na vertical a partir do zênite, né? Então aqui, ó, quando aparece 90, 90, 90 é por quê? É porque ele está trabalhando com o aparelho nivelado, com a luneta na linha do horizonte ali, lendo exatamente um ângulo zero zenital. O ângulo zero zenital não, o ângulo zero horizontal, né? Ou seja, um ângulo zenital de 90 graus. Ângulo 87 é menor do que 90, portanto ele está lendo um pouquinho acima daqui. Se fosse um ângulo 90 e pouquinho, ele estaria lendo abaixo, né, na descendente. Isso aqui, ó, pessoal, a gente falou na aula passada sobre croquis, né? Então, isso aqui é um croquis do levantamento, ó. É legal que a gente vai fazendo um croquis bem feitinho, ó. Tá vendo aqui, ó, A03, A04, A05, A06, A07. O que é o A0, Leandro? Ah, o A0 são as árvores, ó, né? Então ele codificou isso para ele identificar, ó, MF5, MF7, MF10. O que é MF, Leandro? MF é meio fio, ó. MF1, meio fio. Né? Então o cara vai identificando de um jeito que fique óbvio para ele. E aí ele faz um croquis à mão para ir identificando. Ah, Leandro, mas tu não falou que a estação total já faz isso tudo para nós? Ela faz. Só que se eu tenho o croquis, a hora que eu baixo o arquivo, qualquer erro eu consigo observar. Porque eu tenho um croquis esquematizado daquilo que eu desenhei no campo, né? Hoje em dia as pessoas ficaram muito malandras para fazer os levantamentos topográficos. Eu tenho visto muita gente negligenciando o croquis. Tá? Isso aqui é uma ferramenta importantíssima. Pessoal, aí o cálculo das áreas. Bom, o cálculo das áreas basicamente é o uso da trigonometria e o uso de processo gráfico para fazer o cálculo de área, né? E aí como é que eu faço o cálculo de área, por exemplo? Olha só, né? Eu primeiro, pelo método gráfico, eu pego ali e faço o desenho do meu projeto, certo? E aí eu faço uma quadrícula em cima dele e a partir das medidas dos quadrados eu consigo ter uma estimativa de área. Depois eu faço um somatório de todas as áreas e a partir desse somatório das áreas eu vou saber qual foi a área total do meu elemento, certo? Isso é um processo parecido com a integração, né? E o processo computacional. Isso aqui é o mais simples, né? Eu vou desenhar numa ferramenta CAD, a gente vai ter aí um momento da disciplina para a utilização da ferramenta CAD. A gente vai fazer aí o processo de utilização de uma ferramenta CAD para fazer o desenho dele e depois a gente faz a coleta através da própria CAD. Existe um processo mecânico que tem um planímetro digital. Isso aqui a gente segura, isso aqui é um peso, nessa parte preta é um peso, a parte aqui com o monitorzinho digital é um monitor digital mesmo. Eu vou estabelecer qual é a escala do meu desenho ali e aí eu vou passando em cima do perímetro do meu desenho essa parte aqui com a bolinha branca, né? E ele vai me dizendo no final disso, a hora que eu terminar o DOM OK, ele vai me dizer qual foi essa área. Método analítico, né? Eu vou usar sisteminha de coordenadas aqui, por exemplo, ele está usando, ó, né? Eu tenho aqui as formas geométricas. A partir das formas geométricas eu vou usar lá lei de seno, lei de cosseno, tenho triângulos, tenho retângulos, tem, né? E aí vou fazendo esse cálculo aqui, reduzo, por exemplo, uma área da outra, eu tenho qual é a minha área final. Então, qualquer uma dessas metodologias aqui são aplicáveis para eu poder fazer o cálculo de área. Hoje em dia, é até contraproducente eu ficar batendo muito na tecla. Eu ensinava bastante isso antes em topografia, né? Mas é contraproducente eu ficar batendo na tecla, já que hoje toda a prefeitura, todo órgão, toda a organização na qual vocês, enquanto técnicos em segurança do trabalho, vão trabalhar, vai ter aí um computador à disposição de vocês, onde vocês vão poder fazer pelo método gráfico, né? Pelo método computacional. Então é até contraprodutivo a gente fazer pelo método analítico. Mas o método analítico também é bastante simples, a gente vai calcular a partir das formas geométricas. Se ele é quadrado, né, largura vezes comprimento. Se ele é triangular, largura vezes o comprimento dividido por 2. Né? E se ele é trapezoidal, Leandro? A largura menor mais a largura maior, vezes a altura, né? Vezes o comprimento. Pronto. Então, sempre dessa forma, né? A gente sempre vai tendo as fórmulas, as metodologias para fazer o cálculo analítico.
E aí fica muito simples. Tá bom então? Quero agradecer a vocês pela paciência, pela audiência, pelo tempo que vocês desperdiçaram fazendo essa disciplina. Não, tô brincando, gente, isso aqui não é desperdício nenhum, tá? Isso aqui é uma disciplina bastante importante e esse conteúdo aqui é interessante porque com isso vocês sabem exatamente o tipo de produto que vocês vão querer adquirir quando forem técnicos em defesa civil à frente de uma defesa civil ou trabalhando, dando suporte a um diretor, ou um coordenador, ou um supervisor de defesa civil. Né, para vocês saberem, para isso aqui a gente vai contratar lá um levantamento feito com estação total, aqui um levantamento feito com teodolito já basta, aqui tem que ser feito com GPS, né? Então vocês já vão saber exatamente que tipo de produto que vocês vão ter que contratar para poder criar ou montar esse plano, esse termo de referência para contratação, certo? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.